Fala moçada, Luizão aqui de novo, aula 8, hidrostática hoje. Vamos começar então. A hidrostática é a parte da física que estuda os fluidos em equilíbrio. Quando eu falo de um fluido, fluido tem a propriedade de escoar, de fluir. Então ele vai sempre ocupar a forma do recipiente em que ele está colocado. Quando isso acontece, eu posso ter a mesma massa de fluido em recipientes diferentes. Eu posso ter um recipiente com uma área superficial maior e uma altura pequena, ou um recipiente com uma área menor e uma altura grande, ocupando o mesmo volume. E nesse caso, o fluido vai exercer pressões diferentes sobre o recipiente. Então, o que importa trabalhar quando a gente fala com fluidos é com a sua densidade e com a pressão exercida. Então, antes de mais nada, a gente precisa falar dos conceitos de densidade e pressão. Começando pelo conceito de densidade. Densidade a gente usa muito em química, mas em física ela também vai aparecer. A gente tem aí que densidade é a razão de massa por volume de um corpo. Eu posso usar também o termo massa específica quando eu estou falando de uma substância, toda substância tem uma massa específica própria, que é uma constante da substância. Mas o termo geral seria a densidade mesmo, Os dois são razão de massa por volume. Então, se a gente for lembrar, no sistema internacional, a massa é dada em quilograma e o volume em metro cúbico. Então, eu vou ter a densidade quilograma por metro cúbico. Outra unidade muito comum de se trabalhar para densidade é o grama por centímetro cúbico. Inclusive, na maioria das vezes, a unidade de densidade dada vai ser grama por centímetro cúbico. Só que sempre que eu for aplicar isso numa fórmula, seja de pressão hidrostática, seja trabalhando com pressão atmosférica, seja utilizando no empuxo mais para frente, sempre eu vou trabalhar em unidades do sistema internacional. Então, a gente precisa saber converter de uma para outra. A gente tem aí em vermelho, bem destacado, para a gente lembrar que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, para transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, é só multiplicar por 1000. Outra grandeza que a gente trabalha bastante é a pressão. E a pressão é a razão de força por unidade de área. Então, a força estando distribuída numa área. Quanto menor for a área, maior a pressão. Ou quanto maior for a força, maior a pressão. Então, um exemplo clássico aí do uso de pressão é uma faca. Para eu fazer a faca cortar melhor, eu vou afiá-la. Afiar a faca significa diminuir a área de contato. Diminuindo a área, eu aumento a pressão exercida por uma mesma força. E daí eu vou conseguir fazer com que a faca corte melhor. Então, para não precisar fazer tanta força, é só diminuir a área que você consegue aumentar a pressão exercida. Unidade de medida de pressão é a unidade de força por unidade de área. Então, no sistema internacional, nós temos o Newton por metro quadrado, que também é conhecido por Pascal, cuja unidade, o símbolo é o PA. Quando a gente trabalha com pressão hidrostática, a gente está relacionando sempre com pressão atmosférica. Então, é muito comum nós trabalharmos com outras unidades de pressão que são comumente utilizadas para pressão atmosférica, que são o ATM, milímetro de mercúrio e metro de coluna d'água. Então, nós temos aí uma relação entre essas 4 grandezas. Um ATM corresponde a 10 a quinta Pascal, que é igual a 760 milímetros de mercúrio e igual a 10 metros de coluna d'água. Tranquilo? Então, sobre densidade e pressão, é isso que a gente tem para falar, é uma breve introdução. Vamos começar a falar da hidrostática agora. Bom, a gente vai falar sobre a pressão exercida por um fluido. A pressão exercida por um fluido, ela é determinada pela chamada lei de Stephen, e ele diz nessa lei que 2 pontos localizados na mesma horizontal de um mesmo fluido estão submetidos à mesma pressão. Isso nos traz algumas consequências. Por exemplo, a pressão exercida sobre um ponto qualquer de um fluido, ela vai depender apenas da profundidade daquele fluido. Então a gente pode ver aí no desenho que está no quadro, eu tenho lá um ponto A.
a pressão hidrostática, ou a pressão total, no caso, exercida sobre o ponto A, vai depender apenas da coluna de fluido que está sobre ele. Então você vê lá marcado o valor H, que é a altura do ponto A até a superfície do fluido. Então a pressão exercida sobre esse ponto A, ela vai ser igual à pressão atmosférica, que está sendo realizada pela atmosfera, somada com a pressão hidrostática, que é a pressão exercida pelo fluido no qual o ponto A está colocado. E nós temos que a pressão hidrostática pode ser calculada pelo produto da densidade do fluido, pela gravidade do local, pela profundidade do ponto. Então é o DGH. Então a pressão total sobre o ponto A, ou pressão absoluta, vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que é o DGH. Tá? Uma aplicação interessante da questão da pressão hidrostática e da lei de Estevan, que dois pontos num fluido em equilíbrio estão submetidos à mesma pressão, são os vasos comunicantes. Então a gente tem aí o desenho de um vaso comunicante, tem duas ramificações, a ramificação A, a ramificação B. Nesse exemplo que eu coloquei, nós temos dois fluidos. O fluido mais denso, que fica por baixo, esses fluidos são immiscíveis, eles não se misturam. O fluido azul, ele fica por baixo, então, consequentemente, eu posso concluir que ele é mais denso, porque quando eu tenho dois fluidos que não se misturam, o mais denso sempre vai ficar por baixo. E o fluido que está em cinza lá, que está representado pelo lado B, ele fica em um dos ramos por cima de A, tá certo? Se eu pegar aquela linha tracejada, a partir daquela linha para cima, a pressão é a mesma dos dois lados. Por quê? Porque o fluido está em equilíbrio. E estando em equilíbrio, a pressão de um lado obrigatoriamente vai ser igual à do outro. Então a gente pode perceber que a altura da coluna do fluido A é menor que do B. E isso é uma coisa bastante lógica. Tá? Por que é uma coisa lógica? Porque como a densidade de B é menor que de A, eu preciso de um volume maior de B, ou de uma altura maior da coluna de B, para exercer a mesma pressão. Então, nós conseguimos chegar na relação de que a densidade de A vezes a altura da coluna de A é igual à densidade de B vezes a altura da coluna de B. Isso a partir de dois pontos localizados na mesma horizontal e no mesmo fluido. Então, nós pegamos sempre a superfície de separação entre o fluido A e o fluido B. Daí eu consigo estabelecer essa relação inversa entre densidade e altura da coluna de fluido. Outra aplicação da hidrostática, outra lei bastante importante para a gente trabalhar, é o chamado princípio de Pascal. O princípio de Pascal, ele diz que um acréscimo de pressão fornecido a um ponto qualquer de um fluido em equilíbrio vai ser transmitido integralmente para todos os pontos desse fluido. Ou seja, se eu exerço um acréscimo de pressão sobre um ponto, todos os pontos do fluido vão sofrer esse mesmo acréscimo de pressão sofrido pelo ponto onde eu apliquei. Isso é o princípio básico de construção de toda a prensa hidráulica ou elevador hidráulico. Então nós temos essa figura que representa um elevador hidráulico. Esse elevador hidráulico é composto por dois lados, de áreas diferentes. Então tem o lado da área A1, que é menor, e o lado da área A2, que é maior. Sempre na área maior vai ser colocado normalmente o peso a ser carregado, que é o lugar onde vai ser feita a maior força. Então, quando eu aplico uma força do lado 1, essa força vai exercer um acréscimo de pressão no fluido que vai se transmitir para o outro lado. Ao ser transmitido para o outro lado, a pressão vai estar sobre uma área maior. Como pressão é força sobre área, quanto maior a área, maior a força aplicada. Então eu consigo multiplicar a força do lado menor para o lado maior. E a força multiplicada ela vai ser proporcional à razão entre as áreas. Então eu tenho lá essa formulinha que força aplicada do lado 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Então, com isso eu consigo erguer grandes massas, corpos muitas vezes bastante massivos, como é o caso de um carro, que chega
um carro de passeio pequeno chega a ter 1 tonelada, né? E se eu fosse querer levantá-lo diretamente, eu não conseguiria. Então nós utilizamos o elevador hidráulico, né? Onde essa área é multiplicado muitas vezes por 25, 50 vezes. Então eu vou precisar fazer uma força 50 vezes menor para levantar a massa do carro. Tá? Então esse é o princípio de Pascal e normalmente ele vai aparecer aplicado em questões utilizando prensas ou elevadores hidráulicos, conforme a figura que a gente acabou de falar. Agora a gente vai falar sobre o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes, Arquimedes foi um físico que viveu 200 e poucos antes de Cristo, né? E tem a historinha do Arquimedes que tinha que verificar para o rei de Siracusa se uma coroa que ele tinha mandado fazer tinha sido feita com o ouro que ele tinha fornecido mesmo, ou se o ourives teria feito uma liga de ouro com prata ou outro metal e roubado uma parte do ouro, né? E a grande questão de Arquimedes era saber como ele mediria o volume para, utilizando a densidade, saber se a densidade era igual ou não do ouro, né? E ele teria que medir o volume da coroa, só que a coroa ela não tem uma forma definida, né? Ela é uma coisa um sólido sem forma definida. E ele teria que medir o volume disso para poder calcular a densidade da coroa. Daí reza a lenda que ele foi entrar na banheira um belo dia e ao entrar na banheira ele deslocou um volume de água e daí ele teve a grande ideia dele, né? E diz a história que ele saiu correndo pela cidade gritando Eureka, Eureka, né? Que seria mais ou menos descobrir. E através dessa situação, né, ele conseguiu perceber que colocando a coroa dentro da água, ela iria deslocar um determinado volume de água. E o volume deslocado de água corresponderia exatamente ao volume da coroa, né? E isso foi o que levou a dar início, né, aos estudos dele, e ele chegou no chamado princípio de Arquimedes, que fala que quando um corpo é colocado dentro de um fluido, esse corpo recebe do fluido forças em todas as direções, e a resultante dessas forças, ela é direcionada verticalmente para cima, sempre, né? E ele chamou essa resultante das forças de empuxo. Então, a gente pode observar no desenho, eu tenho um corpo imerso em um determinado fluido e ele está sujeito à ação de duas forças, do peso, que é sempre vertical para baixo, e do empuxo, que é vertical para cima, né? Então, aí nós temos algumas situações possíveis envolvendo isso. Antes da gente falar dessas situações, é bom lembrar da fórmula para se calcular o empuxo. Então, eu tenho aí a fórmula que o empuxo ele pode ser calculado pelo produto da densidade do fluido, o volume submerso do corpo, vezes a gravidade do local. Quando eu falo volume submerso, o empuxo ele só vai exercer influência, né? O fluido só vai exercer influência sobre a parte do corpo que estiver submersa. Então, se ele estiver inteiramente submerso, eu vou contar o próprio volume do corpo. Se ele estiver parcialmente submerso, aí eu só vou contar a parte que estiver dentro do fluido efetivamente, só essa parte que vai receber o empuxo. Então, o empuxo funciona dessa forma. O empuxo, por ser uma força, ele vai ser calculado em newtons normalmente. Tá? Lembrando sempre que, como eu uso densidade, a densidade para se aplicar a fórmula e para chegar no empuxo medido em newtons, sempre vai ter que estar em quilogramas por metro cúbico. Então, a gente lembra lá do primeiro slide da aula, para converter de gramas por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, é só multiplicar por 1000. Conforme eu disse, quando a gente fala de empuxo, tem algumas situações possíveis que podem acontecer, né? Eu tenho uma situação quando o peso do corpo é maior do que o empuxo. Quando isso acontece, o corpo ele vai afundar, né? Porque se a gente lembrar, segundo a lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Se o peso é maior que o empuxo, eu vou ter uma força resultante para baixo, né? E vai fazer com que o corpo afunde. É claro que ele vai afundar com uma aceleração menor que a da gravidade, por causa do empuxo. Isso nos leva a uma situação onde eu falo de uma grandeza chamada peso aparente. O que é o peso aparente? O peso aparente
seria a força resultante que está agindo no corpo quando ele está descendo. Então, o peso aparente pode ser definido como o peso do corpo, efetivamente, menos o empuxo, que seria essa força resultante. Então, é por isso que a gente tem, por exemplo, sensação de ficar mais leve quando a gente está dentro d'água, né? Quando você tenta carregar alguém no colo, você carrega com uma certa facilidade, muito mais facilidade do que se estivesse fora d'água. Isso ocorre exatamente por causa do empuxo, porque o empuxo é uma força para cima, ele está te ajudando a levantar o corpo. A força que você vai fazer é menor do que o peso do corpo, tá certo? Então, peso aparente é o peso menos o empuxo e o cara vai descer sempre com uma aceleração menor que a gravidade. Uma outra situação é a situação de flutuação, quando o empuxo do corpo é maior do que o peso. Nesse caso, o corpo tem uma densidade menor do que o fluido onde ele se encontra. Como o empuxo é maior que o peso, eu vou ter uma resultante para cima. Então, se eu mergulho o corpo no fluido e solto, como o empuxo é maior, ele vai, ao invés de descer, subir. E ao subir, vai acontecer uma coisa interessante. Ele vai começar a emergir do fluido, ele vai sair do fluido. Quando ele começa a sair do fluido, diminui o volume que está submerso. Diminuindo o volume submerso, diminui o valor do empuxo. Então, quando o volume diminui de tal forma que o empuxo fica igual ao peso, ele entra em equilíbrio e fica flutuando com uma porção apenas do seu volume submersa. Então é o princípio da flutuação dos corpos. É através desse princípio de Arquimedes, por causa do empuxo, que nós conseguimos ter corpos, muitas vezes com massas gigantescas de centenas de toneladas, como é o caso de navios, que a gente tem hoje, que conseguem flutuar, apesar da sua massa gigantesca, porque apesar de ter uma massa enorme, ele tem uma densidade total baixa. O casco dele é praticamente todo oco, de tal forma que ele tem uma massa grande, mas uma densidade pequena, possibilitando com que ele flutue. Tá? Então, nós temos essas duas situações, o peso aparente quando o corpo está afundando, quando o peso é maior que o empuxo, e a flutuação quando o empuxo é maior que o peso e o corpo fica com uma porção para fora desse fluido, também em equilíbrio, né? Então, são essas situações que costumam aparecer em exercícios envolvendo empuxo, coisa que a gente vai ver exatamente agora. Exercício 1 aí na tela, né? Um exercício da UERJ. Uma barca para transportar automóveis entre as margens de um rio, quando vazia, tem volume igual a 100 metros cúbicos e massa igual a 4 vezes 10 a quarta quilogramas. Considere que todos os automóveis transportados tenham a mesma massa, de 1,5 vezes 10 ao cubo quilogramas, e que a densidade da água seja de 1.000 quilogramas por metro cúbico. O número máximo de automóveis que podem ser simultaneamente transportados pela barca corresponde a: alternativa A, 10, B, 40, C, 80 e D, 120. Bom, nós já estamos com os dados colocados aí do exercício 1 e a questão fala, né, que ele tem uma barca usada para transportar carros cujo volume total é 100 metros cúbicos, né? E ele quer saber qual é o número máximo de carros que ele pode colocar nessa barca. Então, qual que é o raciocínio aqui? Quando a barca está vazia, ela vai ficar com apenas uma parte do seu volume submerso. Quanto mais carros eu coloco, eu estou aumentando a massa total, mantendo a densidade igual. Então, vou fazer com que a barca comece a afundar. Como que eu sei em que situação eu tenho o número máximo de carros? Eu estou falando de uma situação limite, onde todo o volume do casco da barca está submerso, né? Seria aquele limite onde ela está quase afundando, né? Porque se o peso fica maior que o empuxo, ela afunda, né? Então, eu estou falando de uma situação de equilíbrio com todo o seu volume submerso. Então, eu tenho lá o peso para baixo e o empuxo para cima. Como ela está flutuando, eu quero que ela permaneça flutuando, eu tenho que considerar que ocorre uma situação de equilíbrio,
ou seja, o peso é igual ao impulso. Então, continuando, nós temos lá 1 menos 0,4, que vai dar 0,6 vezes 10 à quinta, ou simplesmente 6 vezes 10 à quarta, dividido por 1,5 vezes 10 ao cubo. Então, resolvendo isso daí, eu vou ter 6 por 1,5 dá 4, subtrai os expoentes, vai me dar um total de 40 veículos ou 40 automóveis, ou seja, alternativa correta, alternativa B. O exercício 2 é um exercício da primeira fase da Unicamp e ele diz o seguinte: em junho de 2017, uma intensa onda de calor atingiu os Estados Unidos, acarretando uma série de cancelamentos de voos do aeroporto de Phoenix, no Arizona. A razão é que o ar atmosférico se torna muito rarefeito quando a temperatura sobe muito, o que diminui a força de sustentação da aeronave em voo. Essa força vertical de baixo para cima está associada à diferença de pressão entre as partes inferior e superior do avião. Considere um avião de massa total M igual a 3 vezes 10 a quinta kg em voo horizontal, sendo a área efetiva de sustentação do avião 500 metros quadrados. Na situação de voo horizontal, ΔP vale, alternativa A, 5 vezes 10 ao cubo Newton por metro quadrado, alternativa B, 6 vezes 10 ao cubo Newton por metro quadrado, alternativa C, 1,5 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado, e alternativa D, 1,5 vezes 10 oitava newtons por metro quadrado. Bom, exercício 2, nós temos desenho do avião, ainda bem que eu não ganho para desenhar, né? Porque a qualidade do desenho do avião está péssima, mas enfim, o importante é entender a situação. Então, ele fala no exercício, e isso é chave para a gente conseguir resolver, né? Que o avião está voando horizontalmente. Se ele está voando horizontalmente, ele não está subindo nem descendo. Então, a resultante na vertical tem que ser zero. E eu tenho que forças agindo nele? O peso e a força de sustentação. Eu quero saber qual é a diferença de pressão exercida para ele poder se manter flutuando, tá certo? Então, para isso, eu preciso saber qual é o valor total da força de sustentação que age sobre ele. Por quê? Como eu tenho a área total do avião, se eu souber a força de sustentação, eu divido pela área e acho qual é a pressão, a diferença de pressão. Muito bem. Então, eu vou partir da situação onde a força resultante é zero, ou seja, a força de sustentação é igual ao peso. Sendo a força de sustentação igual ao peso, eu vou ter que a força de sustentação é a massa vezes a gravidade, ou seja, 3 vezes 10 à quinta vezes a gravidade, que é 10. E eu vou ter, então, uma força de sustentação de 3 vezes 10 à sexta newtons. Estando essa força de sustentação distribuída sobre uma área de 500 metros quadrados, então eu vou ter que a pressão, ou a diferença de pressão, conforme ele pede no exercício, será a força de sustentação sobre a área, ou seja, 3 vezes 10 à sexta dividido por 5 vezes 10 ao quadrado. 3 dividido por 5 vai dar 0,6, subtraindo os expoentes, vezes 10 à quarta. Como todas as alternativas estão em notação científica, eu vou ter que ΔP é igual a 6 vezes 10 ao cubo Newton por metro quadrado, o que vai me dar a alternativa B. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, sempre lembrando que, se tiver dúvida, com certeza deve ter alguma coisa aí, né? Acesse o plantão online, não se esqueça do plantão, nós estamos à sua disposição aí nos horários pré-determinados, ok? Grande abraço e até a próxima!